Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Bom, é um motivo de muita alegria estar aqui para compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Hoje eu queria falar um pouco sobre perseverança, sobre a constância. Vamos ler, a partir do verso 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu que está dizendo isto? Vou lançar as redes. Como nós lemos, Jesus ele estava ali ensinando o povo, né, perto do lago de Genezaré. Ele estava ali ensinando. Quando ele avistou, porque a multidão estava comprimindo, ele avistou 2 barcos dos pescadores que estavam lavando as suas redes e que já tinham pescado a noite inteira, mas eles estavam lá lavando as suas redes, e Jesus avistou esses barcos. E Jesus foi até um desses barcos, que era o barco de Simão, Pedro, e entrou. E Jesus chamou Simão e pediu para que Simão saísse um pouco da margem, né, daquele lago, porque a multidão estava comprimindo ele. E ele iria ensinar dentro do barco, né, um pouquinho afastado da praia, ensinar para aquele povo, ainda falando sobre a palavra de Deus. E mais à frente, Jesus ele diz para Simão ir para as águas mais fundas, né? Ir para um lugar mais fundo e lançar as redes novamente sobre o mar. E foi quando aconteceu a pesca maravilhosa, onde aconteceu aquele grande acontecimento, né? Em que eles pegaram muitos peixes e precisou de outros barcos para que pudesse ajudar de tanto peixe que eles haviam carregado, ou que eles haviam pescado, né? Depois de uma noite de pesca sem sucesso, onde eles não conseguiram pescar nada. E esse é um resumão do que aconteceu dentro desse capítulo. E, como eu falei, eu queria falar um pouquinho do processo, né, que fez chegar até esse acontecimento. E eu separei 4 coisas para falar. Uma delas é: limpe as suas redes. Como eu disse, aqueles pescadores passaram a noite toda, né, pescando, e não conseguiram pescar nada, não conseguiram pescar nenhum peixe. E eles estavam ali lavando as suas redes. E qual era o objetivo de lavar as redes? Era para que ela mantivesse no bom estado, era para que ela não apodrecesse, né? Era o objetivo de limpar aquela rede. Porque eles tinham passado a noite toda, né, tentando pescar. E dentro do mar vieram algumas sujeiras que agarravam na rede. E eles estavam ali, depois dessa noite inteira, pegaram e foram limpar a rede. E para quê? Para melhorar a rede, para melhorar a pesca, para que eles conseguissem pescar com melhor qualidade. E eu lembro de uma frase que a pastora sempre fala, que é: nem toda parada é estagnação.
Certo dia eu estava orando ao Senhor e me perguntando por que às vezes eu não consigo alcançar algumas coisas ou chegar no objetivo que eu tanto quero. Porque o objetivo daqueles homens, daqueles pescadores, era pegar os peixes. Mas por que às vezes eu não consigo pegar aquilo, ou melhor, eu não consigo alcançar esses objetivos que eu tanto desejo? E veio uma impressão de Deus sobre mim que foi, cara, às vezes, com as situações da vida, com as circunstâncias da vida, começam a vir sobre nós algumas coisas que nos fazem, reter aquilo que Deus tem para nós. Aparecem sujeiras dentro de nós, né? Sujeiras tal como a falta de perdão, sujeiras como as decepções, as mágoas, os traumas. Isso fica dentro de nós e, às vezes, nos roubam a possibilidade de avançar, a possibilidade de crescer, a possibilidade de fluir aquilo que Deus tem para nós e de alcançar aquilo que nós desejamos. Então, às vezes, nós precisamos parar e analisar, cara, o que está fazendo ou o que não está fazendo a minha vida andar? Por que eu não estou conseguindo chegar no objetivo que eu tanto quero? Por que eu não estou conseguindo alcançar aquilo que eu desejo? E nós precisamos analisar o que é que está me impedindo e olhar para dentro de nós. Quais são essas sujeiras que estão nos atrapalhando de avançar? Isso é algo que você precisa fazer. Cara, o que é que está me impedindo? O que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso transformar dentro de mim, ser curado dentro de mim? É algo que você precisa fazer. O segundo ponto é: se prepare para viver o que Deus irá fazer. Eu não falei o tema dessa mensagem. O tema é: tenha constância e se prepare para viver o extraordinário de Deus. Voltando para o segundo ponto, se prepare para viver o que Deus irá fazer. Bom, aqueles homens estavam com as redes, limpando as redes, né? Como eu falei, para melhor pesca, para se preparar talvez para outra pesca, né? Porque eu acredito que aquele que quer pescar novamente não vai largar a rede lá de lado sem preparar ela para a nova pesca. E o que eles fizeram? Pegaram para arrumar, para organizar a rede, limpar. Por quê? Eles queriam pescar, não sei a hora, o momento, talvez na próxima noite, mas eles estavam preparando. E eu sei que isso é uma atitude que demonstra que eles querem pescar novamente, senão eles largavam a rede lá e deixavam de lado. E eles pretendiam voltar de alguma forma, preparando, organizando a rede, apesar de não terem conseguido pescar nada durante a noite inteira. Eles não conseguiram pescar nada. E eu entendi algo. Deus, ele vai realizar as coisas com aqueles que não desistem, com aqueles que de alguma forma persistem, aqueles que estão dispostos, aqueles que estão disponíveis, aqueles que estão com expectativa de que algo novo vai acontecer, aqueles que esperam que coisas maiores vão acontecer. E a Bíblia diz que eles estavam lavando a rede, ou seja, eles não tinham já lavado, eles estavam lavando. Eles não tinham terminado. Estava no processo de lavar. E é assim que Deus nos usa. É no processo de aprendizado, é no processo de limpeza, é no processo, de preparo. Então, se prepare, porque a qualquer momento Deus pode te chamar para viver algo novo. E aí, você está preparado? Você está se limpando as suas redes, limpando o que tem no seu coração, que não agrada a Deus e que não está fazendo você avançar? Se prepare, porque em qualquer momento Deus pode te levar a viver algo novo. E você precisa estar preparado para isso. E tenha a expectativa de que algo novo vai acontecer. Se organize
cuide do seu coração. Cuide daquilo que precisa ser cuidado de fato. E você sabe o que é preciso ser cuidado. Terceiro ponto. Vá para as águas mais profundas. Jesus, quando terminou de falar com aquele povo, Jesus disse para Simão: Simão, vá para as águas mais profundas e jogue as redes, lance as redes. Talvez, eu não sei, você entrou aqui achando que os seus esforços não têm tido um sucesso tão evidente, você não tem conseguido enxergar nada fluindo, talvez você não esteja vendo nada acontecer na sua vida, talvez você esteja desesperado porque as coisas não acontecem, as coisas não fluem, você não vê resultado dos seus esforços. E você pensa, cara, eu estou me esforçando tanto e nada acontece. Eu estou me esforçando tanto e eu não vejo um resultado. Eu não consigo enxergar um resultado. Parece que não há resultado sobre aquilo que você está fazendo. Mas, como aqueles pescadores que a noite toda pescaram, e Jesus falou para eles, deu uma direção a Pedro: Pedro, vá a águas mais profundas. Essa é a direção que Deus tem para nós essa noite. Vá a águas mais profundas. Tá difícil? Tá. Você não está vendo fluir? Não está vendo. Não está vendo acontecer nada? Vá para águas mais profundas, porque é ali que as coisas vão acontecer. É ali que Jesus vai responder. É um nível diferente, gente. É um nível que você precisa buscar. É um nível que você precisa avançar. E Jesus quer isso. Quer te levar a um nível mais profundo. Jesus quer te levar a um nível onde você dependa dele. Onde você consiga enxergar as coisas que ele tem para você. Em Jeremias 33:3, se puder botar, João, vai nos dizer isso claramente. Sobre nós descobrirmos ou conhecermos aquilo que Deus tem para nós. Diz assim: clama a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Queridos, isso é extraordinário. Você consegue entender? Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Coisas grandiosas, coisas insondáveis, coisas que a gente não consegue entender agora. Mas que, se nós buscarmos, Ele vai nos dar coisas grandiosas, nos mostrar coisas grandiosas, insondáveis, que a gente não conhece. E isso é o segredo de viver uma vida de intimidade maior, de busca maior, de intensidade maior. Deus nos mostrará essas coisas. E um exemplo disso é uma pessoa que está na praia. Já viu aquela pessoa que vai para a praia, só coloca o pezinho na água ali, mas não entra, não mergulha, não vai mais fundo. Essas pessoas, elas não estão desfrutando das melhores coisas que Deus está dando, ou que Deus quer dar para elas. Nós precisamos, parar de pensar da seguinte forma, de viver as coisas que Deus tem feito com outras pessoas. Nós precisamos ir mais fundo e viver o sobrenatural, as experiências que Deus tem para nós. Eu não posso viver com as experiências que o pastor tem. Eu preciso viver as minhas próprias experiências com Deus. Porque isso vai me fortalecer, porque isso vai me fazer entender quem de fato Deus é. E, só você pode viver. Você não tem como você acreditar em Deus, assim, acreditar sendo que o pastor que conheceu. Não tem como eu conhecer a Deus se o pastor que conheceu. Não tem como eu conhecer a Deus se o cristiano que conheceu. Eu preciso ter essa atitude. Eu preciso tomar essa posição. Eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso ter as experiências que Ele tem para mim. E não viver com as experiências que os outros têm. Ele quer nos dar um tempo em que as experiências que nós precisamos ter, sejam sobrenaturais.
como diz esse versículo, cara, coisas insondáveis, nós não conhecemos, nós não imaginamos. E é isso que Deus quer trazer para nós. Então, viva a sua própria experiência, saia do raso, vá para águas mais fundas, sabe? Isso depende do nível de intimidade que você quer ter com Deus, do nível de intimidade que você quer ter com Jesus. E para que tudo isso aconteça, às vezes a gente precisa deixar de lado aquilo que a gente já sabe. Porque às vezes nós temos uma experiência, né? Ou experiência em alguma área, em alguma coisa, e achamos que sabemos de tudo. A gente se acha sabichão, cara, eu sou mais eu. Só que às vezes a gente precisa deixar de lado aquilo que a gente já aprendeu, as experiências que a gente teve, e deixar Deus conduzir a nossa vida. Porque aqueles pescadores podiam falar, cara, por que você está me mandando ir às águas mais fundas? Você nem é pescador, você não sabe de nada. Eles podiam fazer isso. Só que não, eles obedeceram uma direção. Era algo que talvez eles sabiam um pouco, gente. Só que a gente sabe de algumas coisas, só que Deus sabe tudo. E nós precisamos confiar que Ele vai nos garantir essa vitória. E nós precisamos deixar que Deus nos conduza. Precisamos deixar com que Ele conduza o nosso barco. Nós não podemos deixar que Jesus saia de dentro do nosso barco. Nós precisamos seguir a direção que Ele tem nos dado, a direção que Ele tem para nós. E às vezes nós erramos por querer agir com as nossas próprias forças, né? Com a nossa própria vontade, e não deixar Deus nos conduzir. Quando Jesus entrou no barco, deu a ordem, e eles seguiram, e as coisas fluíram a partir daí. Depois que Jesus entrou no barco, eles seguiram a direção que Jesus tinha dado para eles, as coisas começaram a acontecer, as coisas fluíram. É por isso que nós precisamos seguir a direção que Deus tem nos dado. É por isso que nós precisamos deixar ser conduzido por Deus, para que nós chegamos até a vitória, porque o milagre deles, o que aconteceu com eles, foi a grande pesca. Eles conseguiram aquilo que eles tanto almejavam, né? E nós precisamos deixar Deus conduzir, e não fazer só com as nossas próprias forças, com só as nossas próprias vontades. Vamos para águas profundas. Essa é a direção de Deus para nós essa noite. Vá para águas mais profundas. Ponto 4. Persevere sobre a ordem diretiva de Deus. No verso 5, Pedro diz: Senhor, nós nos esforçamos a noite toda e não pegamos nada. Mas porque é Tu que está dizendo, nós vamos, ou eu vou. Porque é Tu que está dizendo, eu vou. E Pedro confiou. Pedro deixou de lado aquilo que ele sabia, o conhecimento que ele tinha, de alguma forma, os achismos, o que ele achava, o que ele pensava, e foi. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite desanimado, cansado, frustrado por não ter resultados que você queria ter, como aqueles pescadores. Talvez você tenha vivido dias intensos que você, não vê nada acontecendo. Talvez você esteja vivendo a noite que aqueles pescadores tiveram. Cara, não conseguiram pescar nada. Talvez você não esteja conseguindo fazer aquilo, alcançar aquilo que você tanto deseja, aquilo que você tanto almeja. Mas a ordem de Jesus é: vá a águas mais profundas. E diga, cara, como Pedro, porque é o Senhor que está falando, eu vou. Eu vou. Porque é o Senhor que está falando, eu vou. Eu vou mesmo cansado, eu vou mesmo desanimado, eu vou mesmo talvez frustrado, eu vou mesmo sem ver os resultados que eu tanto gostaria de ver, mas eu vou, porque é o Senhor que está falando para eu ir. E eu vou.
Então vá, querido. Mesmo frustrado, mesmo desanimado, mesmo cansado, mesmo você sem ver resultados que você queria ver na sua célula, você como líder, talvez. Mas continue, não desanime, porque quando Deus ele dá uma palavra, Ele cumpre. Ele cumpre a palavra que Ele dá. Então vá, confie, assim como Pedro. Porque amanhã, cara, é outro dia. Amanhã as coisas podem acontecer. Amanhã as coisas podem mudar. Amanhã o milagre pode chegar. Então não desista durante a noite. Não desista durante a noite. Persevere. Em Tiago 1, capítulo 2 e 3, vai falar sobre essa perseverança. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a provação da sua fé produz perseverança. Pula para o 12, João, por favor. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Cara, persevere, porque depois da aprovação nós seremos aprovados e receberemos a coroa da vida. Não era qualquer palavra que Pedro estava escutando, como eu falei. E ele mesmo disse. Ele sabia que era algo diferente. Ele sabia que era a palavra diretiva de Jesus. Vá. Não era uma palavra qualquer. Não era uma palavra de um amigo. Não era uma palavra de um colega. Era a palavra de Jesus. E Pedro entendeu isso, cara. Eu vou, porque é a palavra de Jesus. Imagina, a noite toda, pescando, não conseguiram nada, cansados, talvez frustrados. Mas Pedro obedeceu uma direção. Cara, aí há águas mais profundas. Ele obedeceu essa direção mesmo estando cansado. Cara, por que eu vou voltar lá? Eu estou cansado. Eu estou frustrado, eu não consegui nada. Eu passei a noite toda pescando e não consegui nada. Por que eu vou voltar lá? Eu estou cansado. Só que ele entendeu que essa ordem ou essa direção precisava ser cumprida. Vá à águas mais profundas. Não tema, Deus te recompensará. Ele cumpre a palavra dele. Não tema, querido. Continue, avance. Mesmo cansado, mesmo se sentindo um Zé Ninguém, vai. Porque Deus garante a palavra dele. Ele cumpre com a palavra dele. A ordem de Jesus, ela compensa toda a nossa fadiga. A ordem de Jesus, ela vai compensar tudo aquilo que nos fadigou, tudo aquilo que nos cansou. Então, obedeça a ordem de Jesus. Vá a águas mais profundas. Então, limpe suas redes, organize suas redes, se prepare, porque Deus vai fazer algo novo. E você precisa estar preparado. Ouça a ordem diretiva de Jesus, persevere, não pare, não desanime em meio às dificuldades, não desanime com a noite que foi pesada, foi cansativa, não desanime. Em Josué 1:9, diz assim: não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você
andar. Você consegue entender isso? Mais uma vez, não fui eu que te ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Cara, Ele estará com você por onde você andar. Não se apavore, não desanime, Ele está com você. Só obedeça a ordem, vá a águas mais profundas, mergulhe. Deus tem coisas extraordinárias, grandes e insondáveis para mostrar para a gente. Coisas que a gente não conhece, coisas que a gente não viu. Quantos querem viver isso? Quantos querem viver o sobrenatural de Deus? Cara, é isso. Nós precisamos buscar com mais intensidade. Nós precisamos buscar para viver algo que a gente não viveu ainda. Cara, não dá para a gente imaginar. São coisas que a gente não conhece. A gente só vai viver se nós buscarmos para experimentar. A gente precisa dar esse passo, cara. É tempo de viver coisas extraordinárias de Deus. Não tem como mais a gente ficar nesse tempo de, sabe, de mediocridade, de busca, uma busca pequena, algo do tipo. Não tem como mais. Nós precisamos viver uma vida de intimidade, nós precisamos viver uma vida de busca intensa por Deus. Cara, porque Ele quer nos mostrar. Ele quer nos mostrar coisas grandiosas. Ele quer nos fazer viver coisas grandiosas. Então vá a águas mais profundas. Mergulhe. Vá a águas mais profundas. Busque mais de Deus. Busque mais conhecer a Deus. Entender o que Ele quer para nós nesse tempo, cara. Nós nos vivemos nessa geração à toa. Deus te colocou nessa geração por um propósito. E aí, qual é o seu propósito nessa geração? O que você precisa cumprir? Daqui a pouco vai vir outra. E você cumpriu a sua missão nessa geração? Não foi por acaso, vou botar a Isabela ali. Século 21. Por acaso. Tá bom, Isabela ali mesmo, tá bom. Ela vive ali o que ela quer viver da vida dela. Não, cara, foi por um propósito. Foi para algo acontecer. E nós precisamos buscar de Deus. Senhor, o que é que você quer fazer nesse tempo? O que é que o Senhor quer manifestar nesse tempo? E eu me disponho para isso. Como aqueles pescadores, cara, eu preciso estar disposta, disponível a viver algo extraordinário. E Deus só vai fazer com aqueles que estão disponíveis. Você está disponível para viver algo extraordinário de Deus? Você está disponível para viver as coisas extraordinárias que Deus tem para esse tempo? Então, cara, nós precisamos entender o que Deus quer para a nossa geração. O que Deus quer fazer nesse tempo. Sabe? O que Deus quer manifestar nesse tempo. Nós precisamos estar com os nossos corações abertos para entender isso, cara. A ordem de Deus é: vá a águas mais profundas. Vá a águas mais profundas. Não fique no raso. Não fique vendo as experiências dos outros. Viva a sua experiência. Porque, cara, é isso que vai te dar perseverança. É isso que vai te manter firme. Acredite naquilo que Deus tem para fazer. Acredite no milagre, no acontecimento que Deus quer realizar. Porque só assim nós viveremos o extraordinário de Deus. Então busque para viver o extraordinário de Deus. Nós não podemos viver mais de forma medíocre, de forma passiva, vamos dizer assim. Nós precisamos avançar pelo reino de Deus. Nós precisamos avançar como porta-vozes do reino de Deus. E o nosso coração precisa queimar por isso. O nosso coração precisa arder por isso. Nosso coração precisa estar em chamas.
Precisa estar sedento por viver algo novo. Precisa estar sedento pelas coisas extraordinárias que Deus tem para nós. Cara, se disponha que Deus vai fazer. Lave suas redes, se prepare para uma nova pesca. Sabe, não permita que as dificuldades dessa vida te tirem do foco, te tirem do alvo. Permaneça, persevere, porque as coisas que Deus tem para nós são grandiosas e insondáveis.